Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Sr. Presidente da República o convite que me fez para participar no programa Desportistas do Palácio. É para mim uma enorme honra e um grande privilégio poder estar aqui hoje, nesta casa, a partilhar com vocês um pouco do meu percurso desportivo. Gostaria também de felicitar o Sr. Presidente da República por esta magnífica iniciativa que valoriza o desporto e valoriza também os atletas portugueses, os antigos e os atuais. E não podia deixar de agradecer a todos a vossa presença. Como já foi referido, portanto, eu sou uma velejadora olímpica. Estive presente em 3 Jogos Olímpicos a competir, em Atlanta, 1996, portanto, nos Estados Unidos, Sydney 2000 na Austrália e Atenas 2004 na Grécia. Estive ainda nos 4 Jogos Olímpicos, não a competir, mas já numa outra função, mas já vos irei falar um pouco mais à frente. Antes de começar a minha apresentação propriamente dita, eu gostava de saber, aqui desta sala, quem é que pratica desporto ou faz exercício físico? Ponham a mão no ar. Temos aqui muitos desportistas, ainda bem. E alguém fez ou faz vela? Temos aqui velejadoras, sim senhora, muito bem. Espero que depois do dia de hoje ainda passemos a ter ainda mais velejadores. Bom, o tema da minha apresentação é o sonho olímpico. E eu escolhi este tema porque a minha vontade de ir aos Jogos Olímpicos começou precisamente por um sonho. E já irei falar um pouco mais à frente sobre esse sonho. O meu percurso na vela iniciou-se a 1 de abril de 1988. Não é mentira. É mesmo verdade. Foi a 1 de abril de 1988, aqui em Lisboa, em Belém, em frente ao Padrão dos Descobrimentos. Eu tinha na altura 9 anos e iniciei-me na classe Otimista, que é este barco que está aqui na imagem. É um barco que tem 2 metros e pouco de comprimento, é só para um velejador, rapaz ou rapariga, e, como veem, só tem uma vela e só é possível navegar neste barco até aos 15 anos. Portanto, iniciei-me na classe Otimista e iniciei-me por influência familiar. O meu avô também tinha sido velejador e sempre transmitiu à minha mãe que um dia que ela tivesse filhos, que inscrevesse, portanto, os filhos na vela. Eu nunca cheguei a conhecer o meu avô faleceu antes de eu nascer. E, portanto, quando eu tive idade, a minha mãe inscreveu-me na vela. O meu primeiro treinador foi o Sr. Mendonça. E foi o grande responsável por eu não ter logo desistido ao início. Eu tinha muito medo de andar sozinha naquele barco pequenino, no meio do Rio Tejo. Imaginem, com 9 anos, no meio do Rio Tejo, sozinha. E foi este grande senhor, já com alguma idade, com uma grande experiência e com o seu saber e com muita paciência também, que me conseguiu incutir o gosto por esta fantástica modalidade que foi a vela. Se não fosse ele, provavelmente eu não estaria aqui hoje a falar com vocês. E agora eu gostaria de saber, aqui desta sala, dos alunos, quem é que me sabe dizer quem é esta grande senhora do desporto português? Diz. Rosa Mota, muito bem. E vocês devem estar a pensar, mas porquê é que eu coloquei aqui a fotografia da Rosa Mota? Pois bem, o início do meu sonho
olímpico surgiu, já há muitos anos, em 1988, tinha eu na altura 9 anos, portanto foi exatamente no mesmo ano, portanto, que esta grande senhora ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Foi a primeira mulher portuguesa a ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. E eu estava em casa, como a maioria dos portugueses, e assisti a este momento que foi histórico. Aquele momento da Rosa cruzar a linha de chegada, de a bandeira portuguesa subir ao mastro mais alto, do hino português ser tocado, aquele momento, para mim foi tão emocionante, foi tão tocante, foi um momento absolutamente inspirador para mim, que naquele momento surgiu o meu sonho de um dia eu quero ir aos Jogos Olímpicos. Mas eu na altura pensava, bom, isto só vão aos Jogos Olímpicos pessoas muito especiais e eu sou uma pessoa perfeitamente normal e, portanto, dificilmente um dia lá irei. Mas o sonho ficou cá dentro. No ano seguinte, com 10 anos, com apenas um ano de experiência, consegui conquistar pela primeira vez uma taça no Campeonato Nacional de Escolas de Vela em Baião. E conquistei essa taça entre rapazes e raparigas. Porque em Portugal os rapazes e as raparigas sempre competiam juntos. E eu conquistei a minha primeira taça, portanto, neste campeonato. Esta questão de género, digamos assim, sempre foi uma dificuldade acrescida que eu tive que superar ao longo dos anos. E só para vocês terem uma ideia, um campeonato de vela é constituído por várias regatas. Cada regata tem aproximadamente 1 hora de duração. Entre regatas temos um período de descanso de cerca de 10, 15 minutos. Consoante os campeonatos, há mais regatas ou menos regatas, se há mais ou menos dias de prova. Uma regata começa pela largada, que é constituída por uma linha de largada que é imaginária entre um barco e uma boia. Depois de largarem os barcos, têm que efetuar um percurso à volta de umas boias e, a seguir, terminam na linha de chegada, que é também uma linha imaginária entre um barco e uma boia. Quem termina em primeiro lugar recebe 1 ponto, quem termina em segundo lugar 2 pontos e assim sucessivamente. Quem ganha o campeonato é quem tem menos número de pontos. Aqui, na fotografia de cima, sou eu que estou aqui, portanto, estou a navegar em direção ao campo de regatas, porque os sítios onde decorrem a regata chamam-se campos de regata. No futebol é campo de futebol, na vela é campo de regata. E na fotografia de baixo sou eu a terminar, portanto, uma regata na linha de chegada, está a linha imaginária entre um barco e uma boia. Ao final, passados 3 anos, tinha eu 13 anos, portanto, em 1992, tive o meu primeiro grande obstáculo. Fui operada pela primeira vez ao joelho direito. Na altura, a minha grande paixão era o futebol. Era a ponta de lança da equipa, só de rapazes, e eu era a única rapariga. E, devido ao problema que tive, o médico disse: Joana, não podes continuar a jogar futebol. E, portanto, eu fui forçada a deixar de jogar futebol, a deixar a minha grande paixão na altura. E depois de ter recuperado, passei a dedicar-me, em termos desportivos, de forma exclusiva à vela. O ter conseguido contornar este obstáculo e não ter desistido foi muito importante, porque determinou o rumo da minha carreira desportiva na vela.
No ano seguinte, em 1993, com apenas 14 anos, estava a representar pela primeira vez o meu país, o nosso país, Portugal, no Campeonato da Europa, na Irlanda, no Norte, na classe otimista. E tive a enorme felicidade, a enorme honra e também a enorme responsabilidade de, na cerimónia de abertura, transportar a bandeira nacional, transportar a nossa bandeira. Portanto, sou eu aqui a transportar, juntamente com os meus colegas, a bandeira nacional. Foi um momento muito especial para mim. Com o resultado que consegui obter neste campeonato, passei a estar integrada no alto rendimento, que era o nível mais alto que os atletas podiam estar, naquela altura, e onde estive durante 12 anos seguidos no alto rendimento. Ao longo destes 12 anos, fui campeã nacional por 7 vezes, entre rapazes e raparigas. Fui a vários campeonatos da Europa, vários campeonatos do mundo, portanto, sempre a representar o nosso país. Nesse mesmo ano, mas no final do ano, eu fazia 15 anos. E, portanto, eu não podia continuar na classe Optimist. Tinha que optar por um outro barco. E tinha duas opções. Ou ia para um barco olímpico, ou ia para um barco que não era olímpico, ou seja, para uma classe olímpica ou para uma classe não olímpica. E eu tinha aquele sonho, que gostava de um dia ir aos Jogos Olímpicos. E, portanto, optei para ir por uma classe olímpica e fui para a classe Europe, que era um barco só de uma pessoa. É este barco que estão aqui nesta fotografia de cima e de baixo. Esta classe é a classe Europe. E que é um barco ligeiramente maior que o Optimist, tem 3 metros e pouco de comprimento, era também para uma só pessoa, olímpico para raparigas, e era um barco mais exigente fisicamente do que o Optimista, e que implicava eu ter cerca de mais 12 quilos do que o peso que eu tinha na altura. E, portanto, eu com o tempo tive que ir ganhando peso, com trabalho de ginásio, mas 12 quilos para uma mulher não é fácil ganhar só com massa muscular. Então, eu tinha que ir comendo um bocadinho mais e, portanto, as minhas bochechas iam aumentando ligeiramente. E, portanto, há aqui umas fotografias em que vocês vão ver que eu estou assim com umas certas bochechas, porque não conseguia ganhar só, portanto, em massa muscular. E, portanto, esta sempre foi uma dificuldade acrescida que eu tive e um sacrifício que eu tive que fazer de aumentar de peso. E às vezes olhava-me ao espelho e não gostava muito daquilo que via, mas o meu objetivo era ir aos Jogos Olímpicos e, portanto, tinha que fazer esse sacrifício. Bom, depois de já estar na classe Europe, ao final de 2 anos, a Federação Portuguesa de Vela decidiu iniciar o processo de seleção para os Jogos Olímpicos de Atlanta em 1996. Na altura, recordo-me que várias pessoas me disseram que eu, naquela altura, ainda não reunia as condições ideais para tentar a minha qualificação para os Jogos Olímpicos. Porque era a mais jovem, tinha pouca experiência neste barco, as outras raparigas diziam-me, as outras são mais talentosas do que tu, as outras têm mais peso e mais altura que tu para esse barco e têm mais experiência. E, portanto, não vale a pena tentares qualificar-te para os Jogos Olímpicos, porque não vais conseguir de certeza, vais gastar tempo, vais gastar dinheiro e não vais conseguir. Mas eu disse, não. O não eu tenho sempre. Portanto, eu vou tentar o sim. Vou tentar qualificar-me. E ainda bem que tomei esta decisão, com o apoio da minha família, que sempre esteve presente em toda a minha carreira, decidi tentar.
E a verdade é que ao final de 6 campeonatos, de muitas regatas, eu estava a ganhar o processo de seleção nacional. Era a primeira portuguesa, apenas por um ponto tinha vencido o processo de seleção nacional. Fui eu que fui uma prova internacional tentar qualificar o país. Contra todas as expectativas, eu consegui qualificar Portugal para os Jogos Olímpicos e assim, com apenas 17 anos, eu estava nos meus primeiros Jogos Olímpicos, estava nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, estava a concretizar o meu sonho de criança e era a primeira mulher portuguesa e a mais jovem a participar nos Jogos Olímpicos num barco à vela. Como devem... Obrigada. Como devem calcular, a cerimónia de abertura para mim dos Jogos Olímpicos, que é esta fotografia aqui de cima, foi um momento absolutamente inesquecível. Ainda para mais porque nós todos, os atletas e a comitiva toda, entramos pelo topo do Estádio Olímpico. Agora imaginem, entrarmos pelo topo do Estádio Olímpico, a descer uma rampa enorme, a ver o público todo de pé, a aplaudir os atletas. E eu ali, com apenas 17 anos, eu tinha que me beliscar para ter a certeza que estava a concretizar o meu sonho de criança e que estava a representar o meu país. Foi um momento realmente absolutamente inesquecível e que é difícil de traduzir por palavras. Houve um outro momento também nesta cerimónia de abertura que me marcou bastante, que foi mais ou menos a meio da cerimónia, quando a cantora Céline Dion cantou a música desses Jogos Olímpicos, em que o tema era The Power of Dream, ou seja, o poder do sonho. E aconselhava-vos vocês depois em casa, mesmo que não gostem da cantora, ponham Céline Dion, The Power of Dream, porque acho que é uma música extremamente inspiradora, porque fala no poder dos sonhos. Na fotografia de baixo, como podem ver, sou eu em competição, a rondar uma boia, e a prova da vela não decorreu em Atlanta, porque em Atlanta não havia mar, portanto decorreu em Savannah. Eu fui à cerimónia de abertura, mas depois tive que ir para Savannah. E em Savannah havia uma particularidade. Era uma zona em que de um momento para o outro podia entrar umas tempestades muito fortes, com muito vento, e recordo-me que numa das regatas aconteceu precisamente isso. Entrou muito vento, o meu barco virou-se, portanto a vela e o mastro ficaram dentro d'água, eu fiquei dentro d'água. Estava tanto vento que eu não conseguia desvirar o barco. Pensei em desistir da regata. Entretanto, as minhas colegas com mais altura, com mais peso, iam terminando a regata e eu pensei, não, eu não vou desistir. Eu estou a representar o meu país e eu vou até ao fim. Ao final de algum tempo, eu lá consegui desvirar o barco. Terminei em último, mas terminei a regata. E é muito importante nós nunca desistirmos. E foi aquilo que eu fiz, não desisti e fui até ao fim. Entretanto, foram surgindo mais desafios. Em 1997, entrei na Faculdade de Motricidade Humana, onde mais tarde concluí o meu curso em Ciências do Desporto. Não foi fácil, porque eu passava muito tempo fora de Portugal, em estágios, em campeonatos,
Portanto, foi muito difícil conciliar os estudos com a carreira desportiva. Foi preciso muito sacrifício, muita dedicação e também tive a sorte de ter uns colegas, uns amigos fantásticos que me ajudaram imenso. E, portanto, quando se quer, há tempo para tudo. Em 98, na primeira oportunidade que houve, portanto, no Campeonato do Mundo na Alemanha, em Travemünde, na primeira oportunidade de qualificar Portugal para os Jogos Olímpicos, eu consegui qualificar Portugal para os Jogos Olímpicos contra todas as expectativas. Portugal ficou qualificado no 8º lugar. Na geral, eu fiquei em 14º lugar, em 144 barcos. Foi, na altura, um fantástico resultado. E, entretanto, no ano 2000, volto a ter problemas nos joelhos, nos 2 joelhos, desta vez. Fui forçada a parar várias semanas. Na altura ainda se colocou a hipótese de eu não ir aos Jogos Olímpicos de Sydney, mas apesar de todas as dificuldades, eu estava com apenas 21 anos nos meus segundos Jogos Olímpicos, desta vez nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, na Austrália. E, de certa forma, era a renovação do meu sonho de criança. Nestes Jogos, tive a enorme felicidade de conhecer a minha referência de criança, a pessoa que me inspirou, que foi a grande Rosa Mota. Lembro perfeitamente que estava a chegar à Terra, depois de um dia de provas, e de repente surge à minha frente a Rosa Mota, que tinha vindo de propósito à Marina Olímpica para conhecer a tal rapariga que falava sempre nela, sempre que os jornalistas perguntavam como é que tinha surgido a ideia de ir aos Jogos Olímpicos. E, portanto, ela queria conhecer essa rapariga e depois, com o tempo, tornámos-nos amigas. E, portanto, esta fotografia assinala precisamente esse momento em que eu conheci pessoalmente a Rosa Mota. Na fotografia de cima, eu estou do lado esquerdo da fotografia e estou eu e as minhas colegas todas a preparar-nos para largar. Estamos em cima da tal linha imaginária que eu vos falei há pouco, que é a linha de largada. Estamos a tentar controlar o barco, controlar o vento, controlar a nossa posição relativamente às nossas adversárias, a analisar também o campo de regatas em termos de vento e de correntes. E este, pelo menos para mim e para a maioria dos velejadores, é o momento mais estressante de uma regata. Se conseguir largar bem, em princípio, consegue-se ter uma boa posição no final da regata. No ano seguinte, consegui atingir o topo da vela mundial, alcançando o 9º lugar do ranking mundial. Ou seja, estava a entrar no top 10 do mundo, num desporto olímpico, numa disciplina, portanto, numa classe olímpica, em que é muito, mas mesmo muito difícil entrar no top 10 do mundo. E este ano foi assim um bocadinho agridoce, porque no final do ano fui sujeita a mais 2 operações cirúrgicas, uma ao joelho direito e outra ao joelho esquerdo, 2 operações seguidas. Depois tinha uma tendinite rotuliana em cada um dos joelhos, que é uma inflamação do tendão rotuliano, seguindo-se 18 meses de recuperação. Foi um período
difícil, em que algumas vezes eu me questionei se valeria a pena continuar, porque era necessário muito sacrifício, tinha que abdicar de muita coisa, mas decidi, às tantas decidi, não, eu vou continuar a minha carreira, mas aproveitei também esta fase para iniciar a minha carreira profissional. Então, houve um período da minha carreira em que eu estudava, treinava e trabalhava. E havia tempo para tudo, só não havia tempo para sair à noite, para ir ao cinema. Para essas coisas realmente não havia. Mas para o essencial, para aquilo que era fundamental, havia tempo para tudo. Mais uma vez, quando queremos, há sempre tempo para tudo. E em 2003, consigo finalmente regressar à competição e face ao resultado que estava a ter no Campeonato da Europa, na altura, um jornal desportivo distinguiu-me, a mim e à vela, ao lado do futebol, imaginem, a vela ao lado do futebol e ao lado de duas grandes figuras do desporto português e do futebol mundial, que foi o Rui Costa e o Luís Figo. E esta distinção, para mim, na altura, teve um significado muito especial, porque incentivou-me a continuar a trabalhar cada vez mais. E assim, após um período conturbado, com lesões, e após um processo de seleção muito, mas muito difícil para os Jogos, foi o processo de seleção mais difícil para os Jogos, em que eu voltei a conseguir só qualificar-me por um ponto. Estava eu, então, com 25 anos apenas, nos meus terceiros Jogos Olímpicos, desta vez nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, e estava, de certa forma, a manter vivo o meu sonho de criança. Aqui na fotografia de cima, sou eu em competição, a navegar à popa, ou seja, com o vento a entrar por trás, pela parte de trás do barco, pela popa do barco, ao lado da belga Mine Dizil e da americana Meg Galharde. E na fotografia de baixo, estou eu a descansar entre regatas, a aproveitar para beber, para comer algo, para descansar e a preparar a regata seguinte, a analisar o vento, a corrente, a analisar o campo de regatas para definir uma estratégia para a regata seguinte. Só por curiosidade, todos os atletas olímpicos que participam nos Jogos Olímpicos recebem sempre um diploma de participação, ou seja, pelo reconhecimento e contributo que deram para os Jogos Olímpicos, para o sucesso dos Jogos Olímpicos. E aqui está, portanto, o meu diploma de participação de Atlanta, em 1996, a respectiva, ao lado, a respectiva acreditação, ou seja, o cartão que nós tínhamos que usar sempre ao peito para poder andar nas diferentes instalações dos Jogos Olímpicos. Aqui, o meu diploma de Sydney e a respectiva acreditação. Conseguem ver ali as minhas bochechas, não é? E aqui, o meu diploma de Atenas e a respectiva acreditação. Depois de ter concretizado o meu sonho de criança e de tê-lo feito por 3 vezes, e quando já não pensava voltar aos Jogos Olímpicos, em 2016 surgiu a oportunidade
de eu ir aos Jogos Olímpicos, mas de uma forma diferente, sem ser a competir. Então surgiu a oportunidade de ir aos Jogos Olímpicos representando todos os atletas olímpicos portugueses a bordo deste magnífico navio. Quem é que sabe que navio é este? Ali atrás. É o navio Escola Sagres. É o navio mais emblemático da Marinha Portuguesa. Então, eu fui de Lisboa até ao Rio de Janeiro, em 2016, onde foram os Jogos Olímpicos, a bordo deste navio, representando todos os atletas olímpicos portugueses. Foram 43 dias de viagem, aproximadamente 9.000 quilómetros, e quando cheguei ao Rio de Janeiro, tive a enorme honra de, em conjunto com o comandante do navio, o comandante António Gonçalves, entregarmos a bandeira portuguesa que vinha a bordo de Lisboa, integramos a nossa bandeira ao Sr. Presidente da República, e este momento que está aqui assinala precisamente esse momento absolutamente inesquecível para mim, de ter a honra de poder entregar a nossa bandeira ao nosso grande Presidente. E o navio Escola Sagres foi depois a casa de Portugal nos Jogos Olímpicos, e eu tive a felicidade de poder dar o meu apoio na Casa de Portugal. Foram 60 dias que eu estive fora de Portugal, que estive a fazer aquilo que mais gosto, que é servir o meu país, servir Portugal. E ao longo destes já 31 anos de ligação ao desporto, já são muitos anos, adquiri alguns ensinamentos que são fundamentais tanto no desporto como na vida e que eu gostava de partilhar com vocês. O primeiro, como dizia o professor Mário Muniz Pereira, um grande treinador português, dizia: a sorte dá muito trabalho. E é bem verdade. Nada se consegue sem trabalho. É preciso muito trabalho para se alcançar o que quer que seja na nossa vida. Muita dedicação, muito espírito de sacrifício, muita resiliência, mas o trabalho é fundamental. E também é fundamental respeitarmos sempre os valores olímpicos. Os 3 valores olímpicos. O valor da excelência, que significa darmos o nosso melhor, sempre, tanto no desporto como na vida. Não é ser melhor do que o meu colega, não. É a cada dia nós conseguirmos superar. O valor da amizade, que se refere à construção de um mundo melhor, de um mundo mais solidário, e em que os atletas expressam este valor através das relações de amizade que estabelecem com os seus colegas e com os seus adversários. Nesta fotografia estou eu com a campeã olímpica do meu barco em Atenas, a norueguesa Sira Nzumbi,
Nós éramos adversários na água, éramos. Mas nós em terra também éramos muito amigas. Foi muito graças a Siran e ao seu treinador que em 2004, quando eu não tinha treinador, quando eu quase que não tinha apoio, foi ela e o seu treinador em Palma de Maiorca, no momento mais difícil da minha carreira, que sem terem que me ajudar, não tinham obrigação nenhuma, me ajudaram. E estou eternamente grata a ela e ao seu treinador, porque se não fossem eles, provavelmente eu não teria ido aos meus terceiros Jogos Olímpicos. E por último, o valor olímpico do respeito. O respeito que devemos ter por nós, que devemos ter pelos outros, que devemos ter pelas regras e que devemos ter pelo meio ambiente. E, portanto, eu gostava que vocês, quando forem para casa, pensassem um pouco nestes ensinamentos no trabalho e nos 3 valores olímpicos: excelência, amizade e respeito. Sublinho, isto não se aplica só ao desporto. Aplica-se todos os dias da nossa vida. E, como podem ver, por este meu testemunho, os sonhos podem tornar-se realidade. Mas temos que lutar por eles e nunca desistir. Mas queria vir dar aqui um beijinho à Joana, agradecer ela ter dado a honra à Presidência da República e ao Presidente da República vindo cá falar convosco. Queria cumprimentá-los a todas e a todos que vieram para ouvir a Joana, o testemunho dela. Queria recordar um encontro que tivemos no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara, que é muito bonita. Vai fazer daqui a um ano, 4 anos, por ocasião dos Jogos Olímpicos, a bordo das Sagres. E para não podia ser melhor sítio e mais simbólico, a vinda a Joana nas Sagres, e em que a Joana entregou a bandeira nacional e foi a representante de todas as atletas e todos os atletas olímpicos portugueses. E isso foi um momento único. Estávamos não num sítio qualquer, mas num grande país, uma grande potência que fala português, que é o Brasil. Estávamos naquilo que era um passo, mais um importantíssimo da vida da Joana, e um momento tinha simbolicamente um valor nacional, porque ali a Joana representava Portugal. Representava todos os esportistas portugueses. As mulheres, claro, mas todos os esportistas portugueses. No que é a competição máxima à escala universal. E o que eu queria agradecer à Joana é não apenas ela ser realmente uma grande atleta, uma grande olímpica e uma grande embaixadora de Portugal no mundo, mas ser uma grande mulher. Quer dizer, por trás da atleta há uma mulher. Como têm percebido, eu percebi da resposta a 2 perguntas e eu queria agradecer muito esse seu testemunho. E aproveitem bem, eu já prometo voltar, vou ali outra audiência e prometo voltar para estarmos juntos um bocadinho depois, mas aproveitem bem porque é uma oportunidade única. Única o cruzarem-se com uma pessoa com uma vida tão rica, humanamente rica e desportivamente rica como é a Joana. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu que agradeço.